Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Quero dizer aqui aos agentes comunitários que, se o projeto for pautado, também sou autor, serei favorável, votarei a favor dos agentes. Eu quero lamentar, presidente, muito obrigado. Eu quero lamentar, presidente, que hoje saiu um decreto do prefeito Dário Saad desmembrando a Secretaria de Planejamento e Urbanismo em duas secretarias. A Secretaria de Urbanismo vai trabalhar agora separado da Secretaria de Planejamento. Não sabemos ainda quem vai ser empossado para o planejamento, mas eu, como urbanista, vejo como lamentável esse fato, como um grande erro dessa administração, mais um grande erro, porque desde o início do mandato eu venho falando da necessidade de se olhar para essa secretaria de forma técnica. Logo no início do governo Dário Saad foi empossado o Renato Mesquita, que não era da área. Ele saiu depois de um ano e pouco, entrou a Carolina Baracá, que é arquiteta. Porém, não é só o fato de você ter um arquiteto urbanista na secretaria que é o suficiente. Você precisa ter um gestor, no caso esse urbanista, que seja competente para o cargo, que entenda como funciona essa secretaria, que ela é gigantesca e ela está sucateada. O setor de planejamento e urbanismo sempre foi um desastre na história de Campinas, sempre foi péssimo, só que ao longo dos anos ele vem piorando gradativamente. E como é uma secretaria técnica, igualmente a Secretaria de Saúde, igualmente a Secretaria de Educação, igual a Secretaria de Segurança, você trata com profissionais como eu, arquiteto, urbanista, engenheiros e técnicos da área, que são pessoas estudadas, que têm curso superior, que estão ali aprovando projetos todo dia, que têm conhecimento como funciona o jogo político, não só em Campinas, mas no Brasil inteiro. E isso é desesperador, porque o mercado privado de construção, projetos, mercado imobiliário, ele anda por si só, ele é pujante, como a própria cidade de Campinas é pujante. E, apesar das péssimas e sucessivas administrações dos governos sucessivos, pífios, incompetentes, onde os interesses políticos estão acima dos interesses da população, mesmo assim, Campinas vai galgando cada vez degraus mais elevados nos índices de desenvolvimento de PIB do Brasil e desenvolvimento IDH e outros. Mas a gente não pode deixar de lamentar de saber que agora estamos indo para o final do terceiro ano, começando aqui o meio do terceiro ano, e está trocando o técnico no meio do jogo. Se fosse para ter uma visão estratégica da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, para que ela fosse realmente funcionar, se essa visão fosse técnica, essa divisão teria que ter começado no início do mandato, no início do governo. Agora, no final, a gente sabe que é pura maquiagem política. Eleição ano que vem, a gente tem que criar mais teta para acomodar os aliados políticos. E isso é revoltante, porque é uma secretaria responsável pela entrada de maior receita do município. Essa secretaria paga e financia todas as outras secretarias. E aí continua sendo comandado com essa visão política. Isso não pode continuar acontecendo na cidade de Campinas. A gente sabe que esse é o modus operandi no Brasil todo, em todos os municípios. Mas a gente não pode ficar quieto quando isso acontece. Por isso que eu estou aqui lamentando novamente esse erro. Eu, como urbanista, defendo a separação das secretarias. O problema é o momento que está acontecendo isso. E quais são os interesses de se fazer isso nesse momento? Não tem nada de técnica nisso. É puro interesse político, é pura moeda de troca. E por mais que coloque pessoa competente ali, provavelmente vai colocar alguém ali de secretário que é meu amigo, que eu conheço e que eu vou falar, esse cara é bom. Mas
a estrutura, o contexto do jogo político não está bom. Então, toda vez que eu subo nessa política para falar do prefeito, para falar dos erros da administração, não é para falar de pessoas. Eu não estou falando de um, de outro, eu não estou falando de um partido específico. Eu estou falando do modus operandi da política. Uma secretaria como Planejamento e Urbanismo exige administração séria. E mesmo sendo séria, como estava sendo conduzida por uma arquiteta urbanista, a secretária Carolina Baracá, ainda estava o caos. Mesmo assim, já é o caos. Eu subi aqui várias vezes para criticar a Secretaria de Planejamento e Urbanismo em relação ao PIDs, como ele está sendo conduzido, em relação à requalificação do centro, como está sendo feita. Tudo de forma totalmente equivocada, visto pelos olhos do mercado, pelos profissionais do mercado. Porém, as empresas do setor imobiliário, construtoras e os técnicos, arquitetos, engenheiros e as entidades envolvidas no setor são obrigadas a engolir seco, a ficar quieto e continuar dando sorrisinhos amarelos para essa politicagem que é feita na administração pública. Não estou dizendo só agora, não, é geral isso. Porque a gente tem que engolir esse sapo toda vez que a gente vê esse jogo acontecendo. Por isso que eu defendo uma estrutura em Campinas para que seja criada uma agência de desenvolvimento. Não é mais uma estatal, não é mais nenhuma empresa municipal, não. É uma parceria público-privada que tem que ser feita, onde o protagonismo tem que ser da gestão participativa com a maioria das entidades da cidade, e o poder público vai ter seu espaço ali sim, porque sem o poder público a gente não faz nada. Mas esse jogo político definido dentro de um gabinete a portas fechadas, com um dono de partido, tem que acabar nessa cidade. O povo precisa acordar. Passa eleição, de eleição em eleição, é a mesma coisa. E não é só na prefeitura, não. Aqui na Câmara Municipal é igual. Eu faço parte da Comissão de Política Urbana, eu sou o único urbanista na comissão, mas eu não fui eleito para ser o presidente dessa comissão. Com todo respeito aos demais colegas da comissão, mas a gente está falando que não é uma comissão técnica e deveria ser. Como que você vai pautar assuntos tão importantes como o planejamento urbano, sendo que você não tem um urbanista ali? E mesmo que fosse, ainda também não está garantido a eficiência desse gestor, que teria que ser muito comprovado. Como um dos projetos aqui, que eu votei contrário nessa casa quando se aprovou a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eu apresentei uma emenda onde se deveria exigir qualificação dos diretores que iriam abrir os cargos na Secretaria, e essa casa negou o direito a essa emenda ser aprovada. Então, eu sempre vou exigir qualificação nos cargos públicos, sempre vou exigir transparência, sempre vou lamentar quando as decisões políticas estiverem acima dos interesses da população. Apesar desses erros sucessivos e da continuidade da velha política, Campinas vai seguir andando. As entidades vão continuar trabalhando, mas muito aquém do que deveria ser. Obrigado, vereador. Presidente. Esgotado o tempo.